Olá, iniciamos mais um programa Em Vista, Aprendendo com Quem Faz. E hoje trazemos aqui aos nossos estúdios o Dr. Fernando Carvalho, que é dentista e tem várias especializações, vários trabalhos. Tem um trabalho social muito importante que nós vamos contar para você daqui a pouquinho. Mas, Dr. Fernando, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios aqui do Em Vista. Oi, Paulo, bom dia. Eu agradeço você pelo convite, o segundo convite que você me faz, e estou muito lisonjeado de estar aqui. Muito bem. Doutor Fernando, é interessante, é importante para nós sempre termos uma referência, até para o nosso telespectador, para o jovem que nos assiste, para as pessoas que muitas vezes estão querendo mudar de atividade e estão aí pensando. São nos momentos difíceis, nos momentos de crise, no momento de dificuldade, é onde nós temos a oportunidade de avançar mais. Mas no início lá da carreira, o doutor é formado aqui, é de São Paulo, né? A sua faculdade, nasceu em Osasco, como é que é? Eu nasci em Osasco, sou natural aqui de Osasco, com orgulho, e eu fui fazer faculdade fora. Na minha época, odontologia era uma carreira tão concorrida quanto as outras, quanto medicina, que continua sendo uma carreira concorrida, e eu fui fazer o exame no estado do Rio de Janeiro. Nessa época a gente fazia um exame só, concorria a todas as universidades, e eu fui fazer a universidade no interior do estado do Rio. Então continuei, minha família sempre continuou morando aqui, e eu fui morar numa cidade a 10 horas de distância, que é Campos dos Goytacazes, e foi lá que eu fiz a faculdade. Muito bem, é interessante porque hoje nós temos uma abrangência até grande no Rio de Janeiro, pela NGT e também pelos outros 60 canais espalhados aí pelo Brasil, grande parte também no estado de São Paulo, de TVs públicas, TVs educativas, TVs comunitárias, que retransmitem o nosso programa. Aproveito para agradecer o nosso muito obrigado e vamos falar então, já que o doutor fez a sua faculdade no Rio, morou no Rio durante... E foi fácil? Como é que foi? Porque a gente tem a ideia, né? A gente tem a ideia, quando vê uma pessoa, como é o seu caso, cases de sucesso aí, que parece que é tudo muito tranquilo, que a vida está estabilizada, que não teve dificuldade, mas a realidade é outra, né, doutor? Não, com certeza é outra. Então, eu entrei na faculdade há 30 anos atrás e a cidade de Campos não é uma cidade próxima à capital, o Rio de Janeiro, é uma cidade distante, fica 3 horas e meia para frente do Rio, no sentido do Espírito Santo. Então, para nós aqui era muito longe. E o sistema de transporte, as estradas não é como elas são hoje. Então, para chegar daqui até lá era difícil. Vinha para casa somente nos feriados, então ficar longe da família e tudo mais era uma coisa um pouco difícil para a época. Sim. E a atividade profissional, porque quando é que foi o momento ali que da sua juventude, infância, que assim veio aquele start, pô, eu gostaria de ir para a área de medicina, para a área odontológica. Qual o momento da vida e o que deu esse start, Fernando? Na verdade, na área de interesse pelo cuidado. Eu não tinha ninguém na família que era dentista, eu me interessei por observação mesmo, observando e por lidar com pessoas, que eu gosto bastante. Então, isso que me motivou a seguir a odontologia. Na verdade, eu digo que eu tive uma grande sorte, porque eu entrei na faculdade e realmente eu falei, puxa, acertei, era isso mesmo que eu queria. Felizmente, porque dessa forma não desisti de fazer o curso. Então, gostei bastante da faculdade e achei que foi a carreira certa que me servia mesmo. Tá. Quais eram os seus interesses? Porque nós recebemos e-mails de muitos jovens. Aliás, você pode mandar o seu e-mail aqui para o nosso programa, para contato@tvosasco.com.br, que nós vamos, na medida do possível, responder
para você. E muitos jovens nos mandam falando, perguntando de carreira, perguntando de habilidades, perguntando de questões, de preocupações com a continuidade depois dos estudos, né? O que motivou? Quais eram os seus interesses, Fernando? Você falou gosta de cuidar, gosta das pessoas, mas lá antes da faculdade ou durante a faculdade, tinham aqueles interesses. Quais os assuntos que mais chamavam a sua atenção? Que você falou, eu entrei na faculdade, falei, pô, é ali mesmo que eu queria estar, né? Mas quais eram os assuntos correlatos da sua vida? Então eu vou te falar que a parte de anatomia, e na odontologia você tem vários segmentos. Então dentro desses segmentos de odontopediatria, de ortodontia e de vários outros, você vai se aprofundando e você vai se identificando com cada uma das áreas. Talvez seja menos difundido, agora até um pouco mais, as especialidades odontológicas, mas elas são como as especialidades médicas. Existem várias especialidades e você, na verdade, se identifica mais com uma ou mais com outra. Para o jovem hoje, que pretende fazer odontologia, eu acho que é uma carreira excelente. Acho que é uma carreira que vale a pena. Teve aí alguns problemas de mercado nos últimos anos, porque a procura era muito grande, e aí teve uma abertura muito grande de faculdades, isso deu uma inflada no mercado. Mas eu acho que isso não deve nortear quem realmente quer fazer. Eu acho que o que deve nortear é a aptidão mesmo, o interesse por fazer, porque as coisas eu acho que elas acontecem, que elas engrenam mesmo. E assim como do médico, da área médica, é uma carreira que não tem parada de estudar, né? Eu vejo sempre, quando visito o Dr. Fernando, está sempre fazendo um curso ou outro fora do país. Você já fez vários cursos, inclusive fora do país, né? Isso, eu já fiz. Então, depois da faculdade, eu fiz especialização em ortodontia, em ortopedia funcional dos maxilares, fui fazer um curso de longa duração nos Estados Unidos, para estrangeiros, de ortodontia. Fiquei um tempinho lá, retornei e vou fazer os congressos com frequência. Mas depois dessa formação em especialidade, eu resolvi me dedicar um pouco à carreira acadêmica e fui fazer o mestrado, que aí eu já fui fazer numa escola médica, na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp. Fiz o mestrado, depois fiz o doutorado e agora o pós-doutorado. E não dá mesmo para parar, as coisas estão muito rápidas, elas estão facilitadas pela internet e pela web, mas isso se torna muito mais rápido. Então, para você continuar com o conhecimento, poder oferecer melhor para o seu paciente, você tem que estar sempre no meio estudando mesmo. É interessante que você falou internet, falou sobre a facilidade, né? Mas hoje nós vivemos uma dicotomia no conhecimento, porque é diferente a informação do conhecimento, né? A internet ela traz muita informação, mas não traz conhecimento. Então é interessante o jovem que nos assiste, que queira optar pela carreira, que tem que estudar muito, sim, apesar de ter uma tecnologia avançada que facilite o trabalho, novos materiais, novos equipamentos, mas há a necessidade, sim, de um profissional competente fazendo uso de tudo isso. Isso aí. Você pode, pela internet, sim, você pode saber, você pode tomar conhecimento do que está acontecendo, mas isso não te habilita a fazer as coisas, tá certo? Você precisa ter um treinamento para poder executar as funções. Muito bem. Doutor Fernando, nós vamos fazer um pequeno intervalo, Invista volta daqui a pouquinho, não saia daí. Voltamos com o programa Invista, Aprendendo com Quem Faz, falando hoje com o Dr. Fernando Carvalho, que vem aqui contar para nós aqui como é que foi o início da carreira, como é que foi a opção para fazer esse curso, fazer a área de odontologia, e depois disso as especializações, o mestrado, está sendo muito legal.
E agora, Fernando, vamos falar um pouco do trabalho. Mas eu queria destacar do trabalho, um trabalho que você fez com crianças, um trabalho, eu diria que um mix de trabalho acadêmico com um trabalho social, que foi com as crianças, o estudo da apneia em crianças, né, na faixa de 7 a 9 anos. De 7 a 9 anos. Isso mesmo. Que quando a criança está entrando na escola, né? Isso pode causar algumas dificuldades, até cognitivas. Enfim, vamos falar um pouquinho desse projeto que foi muito legal e nós falamos já sobre ele no início, lá atrás. Isso, lá atrás. Então, esse projeto foi feito aqui em Osasco, em todas as regiões, na região norte, sul e no centro, foram incluídas 1.216 crianças. Dessas 1.216 crianças, 50 crianças compareceram para fazer um exame que chama polissonografia, que é um exame de alto custo, e eles foram fazer para o diagnóstico definitivo. Através dessas 50 crianças que fizeram um diagnóstico mais apurado, nós pudemos extrapolar todos os dados e chegar nas 1.216. Então, todas essas crianças, elas receberam a resposta quanto à cognição, quanto ao peso, se elas estavam fora do peso, e sobre a parte odontológica, tanto de maloclusão quanto a necessidade de fazer um tratamento odontológico. Elas não receberam só a informação, mas elas foram encaminhadas para os lugares para poder fazer esse tipo de tratamento. E essa parte do tratamento ficou com as crianças de procurar, mas nós indicamos os locais que elas deviam estar presentes para fazer o tratamento. E tudo isso ancorado, apoiado pela FAPESP, né? Isso. Mas teve uma parceria também com o município e eu tive a oportunidade de presenciar o convite aí de uma outra cidade, a gente não vai divulgar ainda, né, que há pouco fizeram aí o convite para o Dr. Fernando também estender esse programa para uma outra cidade importante da região oeste de São Paulo, mas ali foram crianças que necessariamente eram da rede estadual. Rede municipal de ensino. Rede municipal de ensino. Isso. Então, para as pessoas que estão nos assistindo de outros estados, de outros lugares, é possível também que esse projeto eventualmente seja estendido para outras regiões. Pode sim, pode ser estendido. Então nós tivemos o apoio da pesquisa foi da FAPESP, que é uma entidade que financia os projetos, tá certo? Então ela financiou esse exame que eu disse de alto custo, ele foi pago pela FAPESP, mas nós tivemos o apoio da cidade aqui de Osasco, nós tivemos o apoio tanto da Prefeitura quanto da Secretaria de Educação, que nos permitiu ir nas escolas e examinar as crianças. Veja bem, a gente tinha primeiro o prefeito e a Secretaria de Educação que nos deixou ir nas escolas e depois os pais que consentiam que os seus filhos participassem da pesquisa. Então a pesquisa foi muito ampla, isso é reconhecido mundialmente, eu posso dizer, porque os estudos nós já tivemos 6 publicações, no exterior, tá certo? O trabalho foi apresentado 4 vezes já em partes, em congressos americanos, então é um trabalho bem grande, é um trabalho importante nessa área de ronco e de apneia. Pois é, o ronco e a apneia, só para a gente nivelar aqui o nosso entendimento, né? A apneia é quando dá aquela parada assim de respirar, que está dormindo à noite e dá aquela parada e parece que a pessoa vai morrer. Vai morrer. É incrível que a gente não imagina que criança de 7 a 9 anos tenha isso, né, doutor? Isso está associado a vários problemas, é um dos resultados da pesquisa. Então ele pode estar associado a por que um dentista iria entrar em ronco e apneia, porque isso está muito associado com a arcada dentária. Então, problemas de oclusão aumentam a probabilidade da criança em ter um problema de ronco e de apneia. E o ronco, na verdade, pode indicar uma dificuldade respiratória, um distúrbio respiratório do sono inicial,
mas que deve ser tratado, tanto o ronco quanto a apneia, que já é vamos dizer, o final do processo respiratório ruim, que é a parada por completo. Nós até de conhecimento do dia a dia, a gente eu já ouvi dizer, que aí até a apneia, o ronco, que são... que não permitem a pessoa ter aquele sono reparador, né? fazer a higiene do sono, né? Ele pode levar, inclusive, as pessoas à depressão. Isso é verdade, doutor? Isso é verdade. Então, a apneia no adulto tem graves consequências. Existem estudos americanos, por exemplo, de acidente de carro, acidente de ônibus, um motorista para conduzir tanto caminhão, um ônibus, um veículo grande, ele tem que fazer esse exame de polissonografia para saber se ele tem um sono reparador. E ele pode não ter um sono reparador por causa da apneia. Então vamos pensar assim, de uma maneira simplista, mas a pessoa está lá com uma má respiração, tem apneia. Por que ela não morre? Porque aumenta a quantidade de gás carbônico no sangue e ela tem que acordar para poder respirar. Então ela fica com esse sono totalmente fragmentado durante a noite. A pessoa, muitas vezes, ela não tem consciência que ela fragmentou o sono durante a noite, mas ele fica ruim. Então ela fica sonolenta durante o dia, tem um dia ruim, uma produção executiva ruim. Então, ela precisa tratar para ter uma qualidade de vida melhor. É interessante esse alerta, até para você que está nos assistindo, né? Muitos empreendedores, muitas pessoas que têm ali a produção diminuída, às vezes está com aquele sono mas eu dormi à noite, né? Eu dormi 8 horas e não consegui. Porque tem aqueles que são chamados microdespertares, né? Parece que a pessoa continua dormindo, mas na verdade ela dá aquele susto, acorda e não tem aí o descanso necessário. E na verdade tem um jargão que fala assim, dormiu tão bem que até roncou. Não, então já falou tudo. Não dormiu tão bem porque roncou. Sim. Mas, doutor Fernando, essa pesquisa, ela foi motivada por o que motivou, na verdade, a ida a essa pesquisa? Foi o interesse no seu próprio consultório? Foi de literatura? O que o levou a fazer essa pesquisa com essas crianças? Então, foi o interesse na pesquisa, realmente, em fazer uma pesquisa que pudesse ajudar a todos. Então, não se sabia exatamente quais poderiam ser os fatores preditores para você desconfiar que essa criança tinha, por exemplo, uma performance escolar ruim. Ela ia mal na escola, mas por que ela vai mal na escola? Poxa, mas será que ela está dormindo bem? Então, foi levantar fatores que poderiam ajudar no diagnóstico, por exemplo, de uma performance ruim escolar. Legal, muito bem. Doutor Fernando, vamos fazer mais um pequeno intervalo e vamos voltar já. Não saia daí, daqui a pouquinho o Invista está de volta. Voltamos com o programa Invista, aprendendo com quem faz, falando com o Dr. Fernando Carvalho, que é da área de odontologia, é mestre na profissão, fez vários cursos no exterior, apresentou o projeto, ele tem um projeto muito bacana, aliás, já não é mais projeto, é uma realidade, né? É um programa com crianças de 7 a 9 anos, que identifica na rede pública municipal das cidades. Esse projeto, aliás, pode ir para outras cidades do país, e seria muito legal que fosse, de jovens, de crianças de 7 a 9 anos que têm distúrbios do sono, ronco e apneia, e que influenciam diretamente no rendimento escolar. O Dr. Fernando falou a respeito disso no bloco passado, e eu acho que a gente poderia fechar esse assunto, doutor, falando do resultado do primeiro e dizendo e lembrando que já tem aí uma possibilidade de continuidade do projeto. Vai ter o
o programa 2 do projeto, doutor? Então, esse projeto terminou, foram colhidos vários dados, por isso que a gente continua apresentando isso nos congressos e seminários que a gente envia os trabalhos. Agora, eu faço parte da equipe de pesquisa da Neurosono da Unifesp, e lá a gente tem nós estamos engajados aí num novo projeto, que continua num projeto de diagnóstico, para diagnosticar de uma maneira mais simples e mais barata, que a criança não precisa se deslocar e fazer esse exame de polissonografia, que, como eu disse, é um exame de alto custo, que esse diagnóstico seja feito com maior facilidade, e o tratamento. Porque a gente tem uma dificuldade muito grande, tanto no número de leitos, porque a criança precisa dormir uma noite no hospital para fazer esse exame, quanto ao custo. E se a gente conseguir baratear essa forma de diagnóstico, o tratamento vai ser melhor, vai ser facilitado, não vai ser com tanto problema. E esse diagnóstico é laboratorial, é clínico? Como é que é? É um exame de sangue? Como é que vai funcionar? Então, esse novo projeto que ele tá nascendo, a gente vai mandar isso para as agências de fomento que possam financiar, que é a FAPESP, para o CNPq, e ver quem se interessa por esse projeto, para nos ajudar financeiramente a fazer esse projeto, apesar da situação econômica atual não ser tão propícia para isso, mas a gente acredita que a gente consegue sim os recursos, e através de um exame de urina, com proteínas urinárias, que a gente consiga diagnosticar se essa criança tem ou não. Na verdade, isso se baseia que algumas proteínas que são produzidas por uma inflamação que ocorre durante a apneia sejam expelidas pela urina, e a gente possa detectar a quantidade nesse exame na primeira urina da manhã. E isso é só para criança ou adulto também? Então, esse exame será extensivo a adulto também? Então, a gente precisa sempre escolher uma faixa etária, e a nossa primeira atenção é para a criança mesmo. Que, então, nesse trabalho a gente vai pegar de 7 a 9 anos as crianças novamente que estão nessa faixa para poder fazer esse exame. E aí a gente acredita que é muito importante a gente tratar das crianças, porque a gente vai estar prevenindo um quadro estabelecido no futuro de apneia, de sofrimento no futuro, né, de qualidade de vida no futuro. Muito bem. Doutor Fernando, foi muito interessante e esclarecedor a sua vinda. A gente fez o convite aqui, aí a gente fica pensando, você pode estar pensando, telespectador, um dentista, uma pessoa, um mestre na área de odontologia, falando um programa de empreendedorismo, mas tem tudo a ver, inclusive essa pesquisa. E quando nós chamamos para que você viesse conosco, doutor Fernando, era exatamente também para falar desse trabalho e falar um pouco também, nós discutirmos um pouco, levantarmos, jogarmos luzes sobre essa informação, a dificuldade que tem as pessoas que trabalham na área de pesquisa, as dificuldades que tem até para financiamento de pesquisa, né? Eu fico imaginando, doutor Fernando, se nós tivéssemos menos corrupção no país, que fosse destinado para a área da educação, para a área da pesquisa, o quanto teria minimizado, o quanto minimizaria o sofrimento de pessoas, o quanto melhoraria a nossa qualidade de vida, né? Porque quando um desses corruptos de plantão aí passa uma mão no nosso dinheiro, ele está levando embora a saúde do povo, ele está levando embora a educação, ele está levando embora sonho de muita gente, né? Como é que está, depois do desabafo, como é que está a área de pesquisa? Continua com dificuldade ainda, doutor? Então, a área de pesquisa, eu não posso te falar, nós não entramos com o pedido ainda, mas o que a gente ouve no meio acadêmico é que está muito mais difícil, se endureceram, as verbas estão diminuídas, isso a gente ouve dizer. Nós devemos entrar nas próximas semanas aí com esse pedido formal, que ele passa por uma série de avaliações de pessoas sérias, e eu acho que tendo qualidade o trabalho, eu acho que deve ser aprovado.
Mas a gente fica pensando, tudo bem, ele pode ser aprovado, mas tem o dinheiro para ele ser aprovado? Então, na verdade, a gente não sabe o quanto tem de dinheiro nesses órgãos de financiamento de pesquisa. No trabalho anterior que nós fizemos, foi tudo ótimo, deu tudo certo, a verba veio corretamente, correu tudo como estava prevendo. Para esse aqui é um novo pedido. Vamos ver se a gente consegue. Eu acredito que sim, eu sou um otimista por natureza, eu acho que a gente vai conseguir essa verba, porque o projeto é bom, ajuda as crianças, diminui o gasto com saúde futuro. Então quer dizer que esse adulto vai precisar menos do seguro-desemprego, porque ele vai ser um bom funcionário. Então a gente acredita que isso diminui o custo do governo. A medicina preventiva, ela faz o país, a sociedade, ter um gasto muito menor com os cuidados pós, né? Depois que estão instaladas as doenças, né? Isso mesmo. Então a gente está calcado nisso mesmo, que a gente consiga por causa disso, por causa de prevenção. Que prevenção o mundo inteiro quer a prevenção. Não é só o Brasil. Todo mundo já percebeu que a prevenção é o mais importante. Muito bem. Doutor Fernando, já estamos encaminhando aí para o finalzinho do nosso programa. Quantas, nessa reedição, nessa segunda etapa dessa outra pesquisa, quantas crianças, quantas pessoas serão envolvidas aproximadamente? Na verdade, nós estamos estimando em 100 crianças. Sim. Mas 100 crianças que farão várias abordagens, tanto a abordagem odontológica, a abordagem médica, a abordagem psicológica, e elas vão ser encaminhadas diretamente para o Hospital São Paulo. Então, toda essa condução da pesquisa vai ser dentro do Hospital São Paulo para fazer todos os exames e todas as avaliações. Muito bem. Doutor Fernando, infelizmente chegamos ao final do nosso programa e ficam aí os instantes finais aí para sua despedida do nosso público. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade. Essa parte de pesquisa realmente é uma parte que me fascina, que eu tenho um interesse pessoal por ela, é uma parte que eu gosto muito e agradeço de estar aqui para poder falar sobre uma coisa que eu gosto tanto. Legal. Nós é que agradecemos, Fernando, e agradecemos em primeiro lugar a Deus que nos permite estar aqui entrando no seu lar, levando alguma coisa de positiva. O Em Vista vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos.